Boa noite a todos. Vamos todos juntos respirar profundamente e pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie no entendimento da reflexão dessa noite e que nos ajude a torná-la uma prática no nosso dia a dia. Essa noite vamos falar do capítulo 131 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Diante do Conformismo. Como sempre, Emmanuel vai buscar numa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no seu versículo 2, na qual Paulo diz assim: Irmãos, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possais experimentar, vivenciar, discernir qual seja a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para todos nós. Gosto de lembrar, quando eu estava preparando essa palestra, fui verificar que o livro Palavras de Vida Eterna foi escrito há 56 anos atrás, ou melhor, a sua primeira edição emergiu há 56 anos atrás. E Emmanuel nos propôs, há 56 anos atrás, pensarmos sobre este tema, que Paulo já havia proposto há alguns milhares de anos, há pelo menos 2 milhares de anos, aos cristãos iniciados do Império Romano àquela época. Também quero dizer que é um tema que nos confronta com algo desagradável realmente, mas que precisamos muito parar para pensar sobre. Emmanuel nos diz que existem as pessoas conformadas e as pessoas conformistas. Que as pessoas conformadas são aquelas que, por vontade própria, conscientemente e temporariamente se conformam com determinadas situações, enquanto possam articular, pensar maneiras de modificar aquela situação que não é boa. Já os conformistas são aqueles que se ajustam a qualquer situação automaticamente para poderem seguir o caminho da grande maioria no sentido de obter benefícios, obter posição, obter diferenciação, obter status. E mais uma vez, como já tenho dito em várias palestras, repito hoje, não vai aqui nenhum julgamento nem nenhuma crítica, porque sim, é pertinente a todos nós o bem-estar e a felicidade. Precisamos fazer o que seja necessário para aumentar o nosso grau de contentamento interno, a nossa felicidade e aumentar o nosso bem-estar. Mas não individualmente. Precisamos aprender a pensar mais coletivamente. E esta é a exata questão que Emmanuel nos coloca em confronto na reflexão dessa noite. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o Espírito iluminado de Lázaro nos diz assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem mais de 160 anos. Então, pensamos, quantos são os avanços intelectuais, os avanços científicos do nosso tempo
que nos vem permitindo longevidade, que nos vem permitindo vida de melhor qualidade. Quantos são os avanços tecnológicos que nos permitem estarmos juntos nessa noite virtualmente, já que não podemos estar juntos lá naquela sala deliciosa de palestras, no salão principal do CRE. Precisamos, sim, agradecer aos espíritos construtores espirituais, aos espíritos divinos que nos permitem esse progresso, mas que este progresso seja coletivo e que nós possamos dar as mãos para que esse progresso continue, não nos conformando simplesmente com regras impostas e propostas na sociedade atual, mas que, como já dissemos, não é tão atual assim? De divergências e diferenciações sociais tão grandes que colocam em desvantagem um sem número de irmãos em humanidade em relação ao que nós podemos viver nesta nossa época, nesta nossa existência. Emmanuel nos diz que muitas vezes, em função da busca dos estímulos externos que nos conferem benefícios e maior bem-estar, nós simplesmente nos esquecemos e não olhamos mais para aqueles que não têm as mesmas oportunidades que nós. Por questões reencarnatórias, sim, mas Emmanuel nos lembra que o grande progresso espiritual se dá quando todos ajudamos a todos. Então, ele nos diz, eu vou dizer nas minhas palavras, ele fala numa linguagem mais rebuscada, eu vou dizer de uma forma mais assertiva e simplesmente. Emmanuel nos diz que muitos de nós batemos cartão no centro espírita, na igreja, não importa, no templo, não importa em qual denominação religiosa, de qual seita. Batemos cartão semanalmente lá. Professamos a nossa fé, dizemos que Cristo é o único caminho para a regeneração mundial. Mas saímos dos templos, saímos do centro e não nos lembramos mais daquilo que professamos. E fazemos completamente o oposto do que aprendemos, do que dizemos, do que sugerimos, do que aconselhamos. Para que fiquemos bem na foto da grande maioria que vai carregando a humanidade. Mas nos iludimos se pensamos que esta maioria que carrega a humanidade assim, a carrega adiante, a leva adiante. Não. Ficamos andando em círculos nos nossos vícios sociais e mundanos, nos esquecendo do quanto precisamos nos melhorar internamente, individualmente e coletivamente. Esta é basicamente a reflexão proposta para esta noite. Ainda, pegando lá no mesmo trecho do Iluminado Espírito de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, vamos no Livro dos Espíritos, no qual o Espírito da Verdade dá tantas respostas a Allan Kardec, no livro 3º, vamos dar uma olhadinha sobre o que é a lei do progresso, o que diz a lei do progresso, e vamos encontrar lá o Espírito da Verdade nos dizendo que precisamos caminhar todos juntos. Que aqueles que têm oportunidades maiores e melhores precisam dar as mãos àqueles que têm menos oportunidades e que todos juntos possamos nos elevar
no nosso progresso moral e espiritual, ainda que em diferentes escalas, mas que todos juntos possamos nos elevar, ainda que com diferentes entendimentos, que todos sigamos no desenvolvimento do espírito, para que possamos finalizar essas diferenças que existem na humanidade. Que com isto não devemos nos conformar, mas que devemos observar cuidadosamente e carinhosamente, sobretudo, quais sejam os recursos que nós temos para transformar-nos e transformar aqueles que estão ao nosso redor, auxiliá-los na sua transformação, para que possamos seguir adiante como humanidade. Portanto, meus queridos, não nos conformemos com o que o mundo nos oferece facilmente, mas nos transformemos pela renovação do nosso entendimento do que é progresso, do que é a sociedade, do que é a humanidade, de quem somos nós, para que nós possamos vivenciar efetivamente a vontade de Deus para todos nós, que é o mundo regenerado, no qual todos nós de fato consigamos nos olhar com igualdade. Eu vou finalizar essa nossa reflexão da noite com a última frase dita por Emmanuel nesta lição. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção da nossa felicidade, diz Emmanuel. Não da minha felicidade, mas da nossa felicidade. Vamos para as nossas casas, então, esta noite. Aliás, os que já estão, permaneçam. Os que não estão, vamos para as nossas casas, vamos para o nosso quarto, refletir e pedir a Jesus em oração que nos auxilie a sair deste egoísmo cronificado, como diz Emmanuel, e que nos coloque de corpo e alma entregues a Deus para o exercício do progresso coletivo, da evolução espiritual e moral conjunta. Que Jesus nos auxilie nesta prática diária. Que assim seja. Graças a Deus.